Em meio a um grande tumulto causado por viciados sedentos por uma certa droga, uma organização que age nas sombras parece ter sequestrado a sua namorada. Antigos conhecidos transformam-se em monstros com poderes sobre-humanos, mas em meio a tudo isso você ainda pode contar com seu melhor amigo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brainstormeando, meu nome é Everton e hoje nós vamos falar sobre o jogo baseado nos quadrinhos de Last Man, Last Fight. Lembrando que este é o último de uma série de 3 episódios explorando o universo de Last Man. O primeiro episódio foi sobre a animação, o segundo sobre os quadrinhos, e este finaliza com o jogo. Eu vou deixar um link para a playlist com todos os episódios. Vamos falar a respeito do jogo desenvolvido pelo estúdio independente francês Piranha King. Esse jogo saiu digitalmente para as principais plataformas, sendo elas PlayStation 4, Xbox One e Steam em 2016 e mais tarde em 2019 para Nintendo Switch, sendo que este último recebeu até uma versão física. Bastien Vives também está envolvido na produção do jogo e é responsável pelos designs dos personagens, e desta vez ele nos apresenta um Richard com um tom um pouco mais jovial, usando camiseta regata e tênis. Kao é o diretor de criação. Particularmente para mim, este jogo tem muita importância, pois foi através dele que eu conheci o universo de Last Man. Depois que eu fiquei sabendo que o jogo era baseado em um quadrinho francês, isso deu início à minha jornada, que contou até com a passagem pela Europa para conseguir o que eu pudesse encontrar de conteúdo relacionado à franquia. Falando do jogo, esta parece ser a mídia mais acessível do universo de Last Man, visto que este jogo está disponível nas principais plataformas, inclusive com legendas em português, sendo este o primeiro conteúdo relacionado a Last Man no nosso idioma. Já na introdução do jogo, ele faz referência a um aviso que, com certeza, os frequentadores de fliperamas dos anos de 1990 lembrarão. Algumas máquinas possuíam um alerta com os dizeres de um tal de William S. Sessions dizendo: vencedores não usam drogas. Esse aviso fazia parte de uma campanha anti-drogas que surgiu nos Estados Unidos. Como a maioria dos jogos ou vinha do Japão ou dos Estados Unidos, nós tivemos acesso a essa campanha, mesmo que em inglês. Com certeza era muito fácil associar o ambiente dos fliperamas com drogas. Quem frequentava esses lugares sabe que não era um dos melhores ambientes, pois estava sempre cheio de trombadinhas, gente fumando, inclusive as máquinas possuíam até cinzeiros, acreditem. Tá, mas onde entra esse tal de William? William Steven Sessions foi diretor do FBI de 1987 a 1993. Ele foi desligado de seu cargo devido a acusações do uso indevido de recursos públicos, como o uso de um avião do FBI para viagens particulares e instalação de um sistema de segurança em sua casa com o dinheiro do governo. Ele foi demitido por Bill Clinton logo que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. É importante lembrar que muitos achavam que William ainda era o diretor do FBI, visto que, mesmo com a sua demissão, o seu nome ainda estava associado aos avisos usados de 1989 aos anos 2000. Vencedores não usam drogas, mas fazem uso do dinheiro dos contribuintes. Em Last Fight, a frase é um pouco diferente. Numa tradução livre, vencedores não usam drogas de má qualidade. Estes dizeres pertencem a Enrico Eleniak, o então diretor da companhia farmacêutica Pharmazoo. Pois bem, Pharmazoo era uma companhia farmacêutica comum, prestes a falir, até a chegada do Dr. Enrico Eleniak. Ele chegou com a ideia de trabalhar com o DNA animal no desenvolvimento de produtos. Assim surgiram os Anitrans, substâncias mutagênicas que contêm DNA de animais. Primeiro foi lançado o Anitrans Mu, que te deixa forte como um boi. Depois veio o Plume, utilizando o DNA do colibri, o que fez com que eles tivessem a indústria cosmética a seus pés. Sendo o primeiro real sucesso dos laboratórios o uso com propósito cosmético, eu faço uma pausa para explicar este propósito cosmético. O uso do DNA animal nos Anitrans não se trata apenas de evitar envelhecimento, preservar os tecidos ou mesmo preservar as articulações. Tanto nos quadrinhos quanto nos jogos podem ser vistas pessoas que, além de obter os benefícios acima citados, também tiveram suas aparências drasticamente alteradas.
com várias características dos animais utilizados na confecção do Anitrans, como pelos, escamas, alteração na cor de pele, alteração na arcada dentária e outros. Além das alterações fisiológicas, os Anitrans também podem aumentar a capacidade física dos usuários, como o aumento de força e outras características dos animais. Os benefícios estéticos podem ser vistos com mais clareza em algumas páginas da revista Sexy Siren, pois existem até ensaios sensuais com mulheres aprimoradas pelo Anitrans. Essa busca pela beleza que o Anitrans pode trazer, uma beleza que já não é mais humana, algo que já é inalcançável para nós, se parece muito com o que era mostrado naquele clipe do Silverchair, Freak. A revista Sexy Siren mostra os Anitrans como se cada um deles fosse um signo de uma espécie de horóscopo, mandando uma mensagem para cada respectivo usuário de cada Anitrans. Neste universo, os Anitrans são comercializados livremente. Existem anúncios pela cidade em outdoors, propagandas em revistas. As pessoas são livres para consumir essas substâncias, exceto pelo Sector. Depois de muitos testes, foi comprovado que Sector causa transtorno de personalidade quando ingerido em grandes doses. Sobre os testes, muitos desses foram feitos em presidiários na penitenciária de Paxtown. Os detentos serviam de cobaias em troca da redução das suas penas pela metade. Além do transtorno de personalidade, também foi comprovada a alta dependência e tendência à ultraviolência. Todos os usuários de Sector parecem ter alucinações com insetos utilizados na formulação, como centopeias, abelhas, mosquitos. O uso prolongado faz com que os usuários passem de dependentes químicos a monstros insetoides incontroláveis. Isso tudo acarretou na demissão de Enrico. Mesmo assim, os laboratórios da Farmazul ganharam muito dinheiro antes da retirada de Sector do mercado. Depois da demissão de Enrico, ele começou a traficar Sector sendo o fornecedor oficial da máfia, e Miluzotis o responsável por encher as ruas disso. Como os preços eram altos demais, não demorou muito para a fórmula ser copiada por mais laboratórios clandestinos e a sua disponibilização no mercado negro. A Farmazul foi indiciada por ser responsável pela droga mais perigosa do mundo. Nos quadrinhos de 2013 é possível ver uma versão diferente de Sector. Lembra daquela névoa que estava em volta de todo o Vale dos Reis? Aquela proveniente do fôlego da Rainha Iguana? Então, aquela névoa é uma substância gasosa chamada gás etéreo, que está presente nas minas Kaori e também nos corpos dos habitantes do Vale dos Reis. Essa substância é uma fonte de energia muito poderosa, então Enrico Eleniak uniu o seu Sector ao gás etéreo, dando origem a um soro capaz de trazer as pessoas de volta à vida, mas ao mesmo tempo faz com que elas nunca mais sejam as mesmas. Tá, mas por que toda essa conversa sobre drogas? Calma, cara. Eu vou resolver essa parada. Last Fire é um jogo de luta em arena aberta baseado no universo de Last Man. É impossível falar de Last Fight sem falar de Power Stone. Last Fight pode ser considerado o sucessor espiritual do saudoso jogo da Capcom, Power Stone, lançado em 1998 para o finado console da Sega, Dreamcast. Assim como em Power Stone, o jogador precisa juntar 3 elementos que aparecem na arena ao longo da batalha. Sem Power Stone, o jogador deve coletar as 3 joias do poder para ganhar poderes mágicos. Em Last Fight, ele deve coletar 3 Anitrans, que assim como em Power Stone, conferem ao jogador poderes sobre-humanos por um tempo determinado. O jogo também bebe da fonte de Power Stone no que diz respeito à interatividade dos cenários e algumas armas e itens que estão à disposição de quem pegar primeiro. Até no uso da câmera ele se assemelha bastante ao Power Stone, mas eu particularmente entendo como uma homenagem. Apesar da jogabilidade ser bem parecida com o Power Stone, nota-se que está um pouco mais adaptada aos novos tempos, assim como os gráficos, mas sem perder a atmosfera retrô. Alguns dubladores da animação adulta reprisam seus papéis no jogo, como é o caso de Richard Ardana, interpretado por Marshall Leminu, e Duke Diamond, interpretado por Karim Tougi. E as referências de Tóxico não param por aqui. É tóxico! Para se ter uma ideia, tirando Richard Ardana e Duke Diamond, todos os nomes dos personagens fazem referência a drogas, ou ao mundo das drogas. Sendo assim, Mr. Dreamer é uma gíria para morfina, Cocaine
cocaína, crystal, metanfetamina, Xandu, ópio, Professor Acid, ácido LSD, crackjack, gíria para quem fuma crack, spice, marca de droga sintética com efeito semelhante à maconha. E por fim, Tomi Katana, que ao se transformar em uma mulher escorpião, foi nomeada Tomi Sector. Essa transformação de Tomi seria mais um momento o que aconteceria se ela fosse dominada pelo Sector. A personagem Crystal é a única desses personagens que aparece em outra mídia, no caso, ela é uma das protagonistas no spin-off Sour the Match e tem uma fé com Richard Adana. Quanto aos outros personagens, existem poucos detalhes sobre cada um, visto que o jogo não explica muita coisa sobre eles. Basicamente, todos foram afetados pelas drogas da corporação Farmazul. Mesmo os personagens que não têm problemas com Richard, como é o caso de Crystal, ou mesmo o pescador Crackjack, descrito como um velho amigo do protagonista, estão a serviço da organização dita como secreta, mas que nós sabemos que é a Ordem do Leão. Eles querem deter Richard e Duke no resgate de Tomi Katana, que será oferecida em sacrifício à Ordem do Leão. Como foi dito anteriormente, os Anitrans utilizam DNA de animais, mas há uma lutadora que utiliza uma versão baseada em plantas, que é o Filo. A lutadora é a Spice, que se assemelha muito à personagem do universo de Batman, Era Venenosa. Uma coisa importante a ressaltar é que a arte do jogo é bem similar à arte usada em alguns momentos nos quadrinhos, especialmente durante os flashbacks, devido à falta de contorno nos desenhos. Contando com a personagem secreta, o jogo possui 10 personagens em 8 arenas, sendo uma delas a academia de Dave Mackenzie, mentor e amigo de Richard Adana na animação. Todas as arenas possuem armas e itens específicos. Por exemplo, na academia de Dave podem ser encontradas luvas de boxe. Ainda na academia pode ser encontrada uma referência à revista Sexy Siren, na forma de um pôster na parede. Já no templo do personagem Xandu, é possível tomar elixires que dão a capacidade de lançar magias à la Hadouken e Kamehameha. A trilha sonora se encaixa muito bem no contexto das lutas. Em alguns momentos passa até um feeling de músicas feitas em consoles de 8 bits. O jogo possui um modo história, um modo versus com batalhas de 1 contra 1, 2 contra 2 ou cada um por si, um modo pinball em que os personagens só recebem dano quando são atingidos pela bola de pinball, e um modo de ranqueamento offline que aparentemente na versão de Nintendo Switch foi removido. Uma coisa que deixou a desejar foi a conversão para o Nintendo Switch, pois é a pior dentre as 4. O desempenho do jogo é muito ruim no console da Nintendo, com loadings longos e lentidão durante as partidas. No geral, o jogo é bem divertido para se jogar entre amigos, pois não requer conhecimento prévio de comandos e tal. Recomendo a todos que já conheciam a fórmula de Power Stone e a todos que quiserem algo apenas para se divertir. Como o jogo de Last Fight existe tanto nos quadrinhos quanto no nosso mundo, entende-se que ele é mais um dos elementos usados para aumentar a imersão dentro da mitologia, através de uma narrativa transmídia. A criação do jogo faz parte de uma narrativa transmediática, e neste caso se encaixa em uma narrativa de aprofundamento, visto que o jogo está presente em algumas páginas do capítulo 3, onde podemos ver Adrian Velba jogando com Tomi Katana quando eles vão a um fliperama. Mesmo com as imagens, fica difícil saber se, por exemplo, o jogo tem gráficos 2D em pixel art ou se ele é em 3D. Se ele é um jogo de luta tradicional como Street Fighter e Mortal Kombat, ou se ele é algo mais casual, menos complexo. A coisa mais interessante é uma interação que o quadrinho tem com o jogo, pois em um determinado momento, Adrian Velba tenta ensinar a outro personagem o código secreto para habilitar Tomi Sector, mas ele não consegue lembrar de todos os comandos, que seriam cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, botão de pulo e botão de arremesso. O código deve ser feito no modo história, se você derrotar o último chefe sem perder nenhuma luta. E isto é mais um dos elementos para aumentar a atmosfera retrô, em que muitos dos jogos possuíam personagens secretos habilitados apenas por códigos. Ainda mais utilizando este código específico, que nada mais é do que o famoso código Konami. O código que a empresa Konami usou em vários de seus jogos como Gradius, Contra, Metal Gear Solid, Silent Hill e outros. Ainda na seara de jogos, mas desta vez os que não são completamente eletrônicos, em setembro de 2020 foi lançado Last Man Unlocked: Le Jeu d'Escape Room. Este é um jogo no estilo Escape the Room,
em que basicamente os jogadores de forma cooperativa descobrem pistas, resolvem quebra-cabeças e completam tarefas para atingir um determinado objetivo em um determinado espaço de tempo. Este jogo em específico é composto por 24 cartas, para que haja imersão no mundo de Last Man. Você deve seguir as instruções contidas nas cartas, resolver os quebra-cabeças usando o seu smartphone e tentar ganhar a Taça dos Reis tendo como protagonista Adrien Velma, e fazer tudo isso em até 30 minutos. Na França, este jogo vem gratuitamente na compra de 2 volumes do mangá, o que certamente foi feito para que os fãs de Last Man tenham a oportunidade de conhecer a série Unlock, que já tem diversos títulos desse tipo de jogo, e ao mesmo tempo fazer com que os jogadores de Unlock conheçam o mangá. Então, chegamos ao fim da série Tudo sobre Last Man. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu principal objetivo ao fazer toda a pesquisa para a série é o de trazer mais atenção para esta obra aqui destes lados. Quem sabe um dia nós não consigamos que os quadrinhos sejam publicados por aqui, ou mesmo que a série venha para a Netflix brasileira. Como vocês já viram nos vídeos anteriores, a segunda temporada já está em produção. E aparentemente, Bastien Vives já trabalha em mais um quadrinho spin-off de Last Man Stories. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo com a cronologia completa e cheio de spoilers. Sempre que surgirem novidades sobre Last Man eu trarei aqui neste canal, então até lá!